Mais um caso de uma mucama de gringo que foi de arrasta para cima, mas dessa vez na Holanda. Quando ela começou a se relacionar com ele, aí ela largou o serviço, tem uns 3 meses, e foi morar com ele e já não deixou mais ela trabalhar. Então, assim, ele dava uma vida boa para ela, mas com restrições de amizade, de sair. Ela estava comigo aqui, passou o Natal entre família. Quando foi dia 27, ela foi embora para a Europa, para poder ajeitar as coisas, para mês que vem voltar, para ficar com a gente mais um tempo. Mas antes de começar esse vídeo, eu tenho algumas observações muito claras para fazer. Primeiro, se você não tem emocional, se você está fora do Brasil, se você tem o seu marido, se você quer continuar nessa ilusão, o problema é seu. O problema é puramente seu. Mas como eu sou a única brasileira que vive na Holanda e tenho coragem de expor a minha cara e falo mesmo, quer vocês queiram ouvir ou não, vou falar de novo. Tá assim de brasileira que casa com os gringos por causa de documento, fica com os caras, depois larga, o cara vai lá e se vinga, porque o cara quer você debaixo do domínio dele. O holandês, quando traz você pra Holanda, ele não quer que você aprenda o idioma. O holandês, quando traz você pra Holanda, ele não quer que você aprenda a dirigir, ele não quer que você tire uma carteira de motorista. Ele quer você dentro de casa, cuidando de filho, fazendo você de escrava humana. Quando você demonstra pro holandês? Eu tô aqui porque eu quero ser aquela amiga que eu não tive quando saí do Brasil, há uns 15 anos atrás. A Tayane Caroline, de 32 anos, nasceu aqui no Distrito Federal, mas há 6 anos havia se mudado para a Bélgica, na Europa. Há 3 anos, ela namorava este homem holandês. Inclusive, no dia dessa queda da moça Tayane, ela estava somente com o namorado no apartamento. Ah, porque não deu certo com você, não vai dar certo com a fulana, porque você é amargurada, porque você é isso. Aí depois que uma brasileira fica lá como indigente e ninguém viu nada, ninguém ouviu nada, ou quando você fica em cárcere privado, quando o cara pega os seus documentos, quando você pede a guarda dos seus filhos, quando ele rapidamente te leva numa psicóloga, numa terapeuta, para colocar atestado de bipolar, para colocar você como bipolar, quando você vai casar e a família do noivo não está presente, quando aquele melhor amigo não vai com a sua cara e você ignora, porque você acha que está no Brasil. Você realmente acredita que na Europa é como no Brasil, tudo feito a culo. Então, se a mãe dele não gosta de você, não é só uma birra, como acontece no Brasil. Se o melhor amigo não gosta de você, não é só uma birra. Por quê? Já listei 2 testemunhas que qualquer coisa que esse gringo fizer contra você, essas 2 pessoas vão na questura te chamar de selvagem, dizer que você come com as mãos, de que você é rodadora de bolsinha, que você casou para poder tirar a casa do cara, que você é brasileira e não tem família no país. Você vai entender por que eu tô falando isso, não tem família no país. Eu, há 24 horas atrás, publiquei um vídeo, mas em modo totalmente intuitivo, falando sobre 3 características de uma mucama de gringo. Eu fiz um vídeo bem didático, bem ilustrativo. E teve pessoas, cadê você na câmera? Ai, eu prefiro você do que uma inteligência artificial. Porque não é você que vira alvo da mucama. Porque é você que depois, com o dinheiro do gringo, tá? Elas usam o dinheiro do gringo. Elas usam o dinheiro do gringo para pagar um advogado aqui no Brasil para poder me silenciar. Porque na cabeça doentia delas, eu estava falando sobre elas. Sobre ela, né, diretamente. Então, esse tema, gente, é um tabu. Elas não querem perder a imagem de que elas venceram. Tema amoroso, família, filhos, dinheiro, Europa, são gatilhos muito profundos na mente de uma brasileira. Porque são sonhos muito profundos. Então, quando você toca nesses gatilhos, você vai num íntimo muito grande. Uma jovem europeia, nem na TV, nem na família, nem nos livros, ela não é motivada. Dinheiro, ostentação, roupas de marca. Uma jovem europeia não é estimulada nem pelas amigas da escola a esse tipo de coisa. Nem ter celular de 2.000 euros, nada disso. Ela nasceu no Distrito Federal e morava na Europa com um namorado holandês.
Então, agora sim, vamos a Brasília, porque a Paola Cuenca tem mais detalhes desse caso. Agora sim, Paola, uma boa noite para você. O que a polícia holandesa informa para os familiares a respeito? Boa noite para você também, Simone, para todo mundo que está nos acompanhando. De acordo com os familiares da Tayane, a polícia holandesa está tratando o caso como uma fatalidade, o que para os familiares não é uma hipótese aceita. A gente conseguiu conversar com a mãe e com a irmã da Tayane, Caroline, e elas suspeitam de envolvimento do namorado da Tayane. Isso porque, de acordo com as duas, ele é um homem muito ciumento. A gente separou alguns trechos de... Então, conforme as notícias, a polícia da Holanda falou que foi uma fatalidade. Outra questão, anota aí. Na Europa não existe leis de proteção às mulheres. Ai, não é possível, tem a lei... Não tem. Não tem aplicado, não tem... Tem uma menção sobre femine, mas não tem delegacia da mulher, não tem lei Maria da Penha. A sociedade não é educada com relação a isso, porque também não tem necessidade. Porque o problema vem de fora. É a brasileira, é o travesti do Nordeste. Então, assim, eu vou ser muito sincera. Eu fui marcada aqui no vídeo, agora eu vou falar mesmo sem filtro. Eu fui marcada aqui no TikTok, acabei de ver agora, eu cheguei até no Instagram. Tem um vídeo aqui da Gata Marrom, tá? A gente já conversou, vai fazer menos de uma semana. Ela me procurou, gosto muito dela, mas, assim, do nada, ela pegou e jogou um vídeo. Pau! Aí, Zaruti, a energia do dinheiro vai entrar em 2025 na sua vida com força, hein, mulher? Ó, isso aqui que você tem que se preocupar. Não é com religião, não é com crença, não é com... Tá aqui, ó. Você tem que parar de ser boba por causa de homem. Você tem que fazer dinheiro. E esfregou uma bolota de euros. Eu vou mostrar, gata. Já que você mostrou no seu Instagram, eu vou mostrar o vídeo que ela me mandou. Assim, do nada. Mandou esse vídeo pra mim. Aí agora ela tá lá no TikTok. Dizendo que quando você não tava lá, ele se sustentava as PUTA da rua. Ou seja, ele já viu que tu é burra, tu é lerda e tu tem um bom coração, ele vai te usar. Então, minha irmã, não case sem ter certeza que o cara vai te dar uma condição de vida bacana, senão fica solteiro. Não somente isso. Você só pode se relacionar com um cara que ele já foi no teu país, que ele conheceu a tua família, que ele trouxe você pra cá, que você conheceu a família dele, que ele te respeita diante dos amigos, que ele te respeita diante da família. Se o cara trai você e você chega aqui no país dele e você vê que o cara te trata igual cachorra, tu vai querer ficar? Tu é maluca, psicopata, doente mental ou é o quê? Porque pra tu sair do teu país, pra tu ficar sendo humilhada no país dos outros, não vinha, eu sou casada, é melhor ser PUTA, né, minha irmã? Pelo menos a senhora não tá sendo humilhada, ganhando seu dinheiro, não tá dependendo de homem pra nada. Não me estresse, eu acabei de botar meu silicone, não tô aqui pra ficar sendo estressada por vocês, não vão desalinhar meu chakra. Essa menina não foi empurrada, essa menina não pulou, essa menina não houve um acidente com ela. O que aconteceu foi, eles discutiram, provavelmente ele viu que ela deve estar no celular com outras pessoas, ou ela não quis mais ele, e ele não aceitou o descarte, ele foi lá e fez o quê? Empurrou a menina da janela. Ponto. Quantas mulheres brasileiras morreram aqui na mão dos gringos e ninguém fala nada? Encerramos o assunto. Podem ter certeza absoluta que essa menina não caiu desse andar. A polícia não vai fazer nada. Essa investigação é mentirosa e fraudulenta. A polícia vai passar pano pro holandês, porque o meu, quando eu descobri que tava fazendo merda com menor de idade, a polícia não queria fazer nenhum boletim de ocorrência. Quantos países tu passou para filhar na Holanda e ninguém faz nada porque a polícia passa pano pros holandeses? Eles defendem a raça deles. Esse assunto vai ser encerrado como um acidente. Quem é que cai de um prédio pedindo socorro? Ninguém. Quem se suicida pulando de um prédio pedindo socorro? Ninguém. Ela foi empurrada, ele eliminou ela da vida dele. Ele descartou ela como lixo, assim como todos os outros gringos fazem. Quando a gente já não quer mais eles, quando a gente já não quer mais ser abusada, quando a gente já tá cansada de viver violência doméstica. Então, você que tá aí na internet ouvindo que a vida da imigrante com os holandeses é perfeita mentira, não existe vida perfeita, já falei pra vocês. Os gringos são tudo psicopata. Tem canal, vou falar mesmo sem peruca. Quando eu vim aqui relatar pra vocês os abusos que as mulheres sofrem na mão dos homens holandeses, muitas pessoas me julgavam. Muitas pessoas falaram, gata, mas nem todo holandês. Nem todo holandês, mas sempre um branco. Nem todo holandês, mas sempre um europeu. Nem todo holandês, mas sempre um gringo. Nem todo holandês, mas sempre um cara que pega uma brasileira, traz pro país dele e faz dela uma escrava humana. Nem todo, mas sempre. Outra questão que muita gente vem aqui criticar, já surgiu um hater aqui a comentar, tá? Eu vou ser bem crua, eu vou ser bem escrota mesmo. Ah, mas a Zaruti, a Maria Eduarda Cândida, só faz isso porque levou um pé na bunda do ex-marido. Então, se eu realmente, tá, levei um pé na bunda do ex-marido e fiquei 7 anos sozinha na Itália, por que eu não fui atrás dele? Por que eu não arrumei outro lá e não voltei pro Brasil? Porque é uma... Assim, vou ser muito clara pra você. O cara te deixa isolada.
o cara esculhamba você, o cara bate em você, o cara te coloca, esse embuste que ela falou que ele me largou. Ele te coloca em 3 processos na justiça, tá bom? Ele não paga as contas e te deixa com dívidas, te humilha publicamente porque ele não cumpre com os compromissos, porque eu tinha uma empresa junto com ele. Então, eu tô fazendo isso tudo aqui porque foi ele que me largou. Gente, o dia mais feliz da minha vida foi quando ele passou pela porta e levou a casa inteira. Ele só não conseguiu me levar junto para jogar na rua porque não podia, porque nisso eu tinha discernimento. Todo o resto eu não tinha discernimento. Então, gente, eu vou deixar bem claro. A mim não me frega um catso quem largou quem. A mim não me frega um catso. O que você acha? Se eu fui feliz, se não fui feliz no casamento. Um fato é, cada vez mais brasileiras vai de arrasta para cima. Cada vez mais lá fora. Eu não posso pegar o avião, eu não posso ir na migração da Espanha, mesmo tendo dupla cidadania. Lembrando, eu fiquei casada há quase 10 anos. Não foi um ficante. Fico até, entendeu? Então eu vou deixar isso bem claro para você. Deixa de estar chateada com qualquer pessoa que tenha um bom casamento com gringo. Então essa cretina que usa perfil fake, porque eu quero ver ter coragem de meter a cara aqui para falar. Que nem a gata marrom. E eu já informo a vocês, a gata marrom, ela como eu, foi esculhambada pelo gringo e era boazinha e era romântica. E agora ela vende o corpo, ela vende e os caras vão lá, ela pega o dinheiro e... é isso na vida dela. Mãe solo de 2 meninas. E tá lá na Holanda. Mas eu vou deixar uma coisa bem clara. Coisa que eu falei pra ela. Eu não quero mais chegar na Europa e eles acharem que eu sou uma garota de programa. Eu não quero mais chegar na Europa e ver uma sociedade onde as brasileiras ficam trancadas em casa, onde as brasileiras uma esculhamba a outra. Então a culpa é minha. Porque ela foi largada. Porque ela é amargurada. Porque para ela não deu certo. Isso é conversa fiada. Porque é essa gente que faz com que você pegue o avião sem... Você quer ir? Você quer ir? Vai! Você quer ir? Vai! Só que eu sugiro que é mais digno hoje, porque há 20 anos atrás, há 10 anos atrás, você não saber sobre isso, tudo bem. Agora, hoje não tem mais desculpa. Hoje até de narcisismos hoje falamos de narcisismo, hoje temos leis que falam sobre isso, a gente vê todo dia uma mulher indo de arrasta para cima, então não é novidade. Então eu acho mais digno, mais racional você corresponder à expectativa dele, porque não adianta, você pode ser santa, você pode ser da igreja, você pode colocar saião, você pode ser de boa família, eles vão te ver como uma Troia. Não importa. Você pode criticar outras brasileiras, você pode fazer o que for, você vai ser Troia da mesma maneira. Ao menos a gata marrom, ela chega e cobra, pronto. Eles ficam... paga. É isso que eles querem. Aí chega uma brasileira bonita, o cara às vezes nem consegue uma mulher no país dele. Aí o cara enfia ela na casa dele e ela acha que achou o príncipe, porque ela acha que o europeu é igual ao brasileiro. Que ele só quer te dar um fogãozinho e uma casa. Se ele tá solteiro até os 30 anos de idade e ele não casou com ninguém do país dele, você acha realmente que a família dele, a sociedade, vai realmente te tutelar se o espanhol, o italiano, o francês, o holandês, eles estão cuspindo até nos turistas? Vocês acham mesmo que eles querem que venha uma brasileira Troia na mente deles? Muitas semi-analfabetas. Vocês acham que eles vão alugar casa para vocês? Você acha que você vai chegar na delegacia falando mal a língua? E ele vai, e vai te ver com silicone, vai te ver toda com as unhas gigantes, tatuada. Você acha mesmo? Então eu já deixo esse aviso aí.
Vou ler um outro comentário aqui, depois eu volto na Gata Marrom. Isso foi no meu canal. Acho interessante abordar os casamentos bem-sucedidos, pois nem toda brasileira é desse tipinho. A culpa cai na mulher, né? É a brasileira que não presta. É o gringo que vem pro Brasil, mas é a brasileira que não presta. Existe relacionamento saudável. Minha querida, você não consegue ter um relacionamento saudável nem com o seu próprio Brasil. Você não consegue ter um relacionamento saudável nem com o homem brasileiro. Você vai querer ter com um gringo que você nem sabe como é que ele come. Você nem fala a língua dele. Mas o que dá pauta são os problemas. O que dá pauta são os problemáticos. Então você quer o quê? Me explica. Vamos ser racionais. O que vai resolver esses problemas? Eu ficar fazendo, romantizando para você exemplos bem-sucedidos de mulheres sendo sustentadas por gringo. Me diz, o que vai te facilitar na sua vida você casar e depois você ter 2 filhos com esse cara e sabe lá, ele é maravilhoso, mas ele acaba falecendo e você tem 60 anos de idade, você sabe que vai pra rua, né? Ah, mas eu não tenho 60 anos, eu tenho 20 anos, eu tenho um filho com ele. Você sabe que vai perder a guarda. Você sabe que não pode sair do país. Vamos lá. Você sabe que você não pode sair do país sem autorização dele. E a maioria não vai aceitar que você venha para o Brasil com seus filhos, porque ele vai pensar que você não vai voltar. Além disso, você vai ter que voltar. E você vai morar onde? Você acha que é que nem no Brasil, que você chega assim, aqui, os 3 meses de extrato do banco, aluga a casa. Você acha que ele vai colocar o contrato de aluguel no seu nome? O certo é casar por amor. Casar pra fazer pé de meia é coisa de quem tem caráter duvidoso ou inexistente. Então vamos lá. Sim, no Brasil, 99,9% das mulheres acreditam que o homem tem que sustentar elas, porque elas gastam dinheiro com a unha, porque mulher é cara, porque é isso, é aquilo, o homem tem que pagar. Só que você sabe que quem compra exige. Relação de poder. Você tá na casa dele. Você tá comendo a comida dele. Não adianta romantizar que ele vai pensar isso. Você só tá dando a chana pra ele. Acabou. Outro tema que a Gata Marrom levantou, que eu já falei aqui, mas vale a pena repetir. Vai você trabalhar feito uma escrava, dividir conta com ele dentro de casa. Se o cara não te respeita quanto mulher, se o cara te anula, se o cara não te defende na festa das... Se ela tá aqui dizendo que o cara faz dividir conta, é exploração. Faça ele pagar todas as contas e você não ter um documento no seu nome. Você vai ser expulsa. Como é que você vai cobrar? Porque a Gata Marrom, não sei se ela já casou com um gringo. Porque na hora do divórcio, minha amiga, se ele paga tudo, você não pode exigir nada. Vamos lá. Se o cara não te põe como prioridade, o cara não te ama. Ele quer você em casa pra facilitar a vida dele e facilitar os afazeres domésticos deles, tá? Eu já falei isso em vários vídeos, vocês nunca querem me ouvir. Mas como eu sou a única brasileira... Então, se você quer fazer trabalho doméstico, vire uma faxineira. Porque você vai ser paga. Se você quer só dar chana pra ele, ou está dando, faça o mesmo trabalho da Gata Marrom, porque ela ganha muito bem. Mas eu falar isso pra você te dá uma ilusão de dinheiro fácil. Não estou dizendo que a Gata Marrom ganha dinheiro fácil, porque ela se lasca muito. Eu ia preferir ir de arrasta pra cima do que fazer o trabalho que ela faz. Ah, mas você dá pros caras de graça? Você tem um vídeo aí que você ficou com um monte de cara? Sim, por livre e espontânea vontade. Porque eu quis. E eu não deixava ele pagar tudo, porque eu quero decidir quando eu vou embora. Ah, mas eu decido, eu rodo bolsinha e eu cuspo na cara dos caras, eu decido. Ai, gente, vamos falar a verdade? Ele tá pagando. E você tá sempre em desvantagem, porque se você, assim, fizer algo que ele não goste, ele chama a polícia. Na Holanda,
esse tipo de trabalho é legalizado. Na Itália, não. Na Espanha, não. Então não ache que você vai ficar rodando bolsinha na rua e um europeu vai exigir algo de você, e você vai poder bater nele, fazer o que quer. Às vezes você nem vai tocar nele, ele vai chamar a polícia e você vai ser deportada. Lembra disso. Porque todo mundo quer ficar por cima, ninguém quer ser alargada, né? Ninguém quer fracassar. Eu só vejo mulher dizendo que eu fracassei, que eu fui boba, que eu fui trouxa, porque eu não tenho dinheiro, porque eu não guardei dinheiro, porque... Só isso. Aí quando você vai ver a mulher não sabe falar português. A mulher casou com um velho. A mulher só faz subemprego. A mulher tá toda esculhambada lá sozinha. E ela não entendeu que a vida dela não se resume ao que ela vive com ele. Que a vida dela também é o lado de fora. Eu não sei se eu tô sendo clara. Você pode ter o casamento mais perfeito que você imagina com um gringo. Mas a questão é que você não está vivendo apenas com um gringo. Você está vivendo com a sociedade. Você está vivendo com a mãe dele, com o primo dele, com o amigo dele. Todo mundo é testemunha. Até aquele chinês que está lá no bar, ele é testemunha. Você está vivendo com o cara, quando você vai abrir uma conta no banco, quando você vai no correio, quando você decide ter um filho. Tudo isso é a sua vida. Você não é só você e o gringo. Não é só você e o relacionamento. Você se esquece que Europa não é Brasil, porque você nasceu no Brasil, você já tem uma conta no banco, você já tem a sua família próxima ou não, você já tem uma estrutura. Na Europa você nasce de novo, eu vou repetir, na Europa você nasce de novo, você chega lá como uma indigente. Você chega como indigente em uma nação que todo mundo vai olhar para você e vai te ver como intrusa, como uma Troia. Então hoje você quer casar com um gringo, quer sair do Brasil, saiba, você vai ser uma Troia. Não importa o que você faça, vai ser uma Troia. A dúvida é, você quer ser grátis ou a pagamento? Eu não quero dar a satisfação do gringo achar que eu sou aquilo que ele quer, que eu sou aquilo realmente. Não, brasileiro é isso. Eu não quero dar essa satisfação para ele. Eu ainda tenho a esperança de educá-lo, de que, não, nem toda é assim. Mas aí, se prepare para ficar sozinha, tá? Ele me ouviu. Mas como eu sou a única brasileira que vive na Holanda e tenho coragem de expor minha cara e falo mesmo, quer vocês queiram ouvir ou não, vou falar de novo. Tá assim de brasileira que casa com os gringos por causa de documento, fica com os caras, depois larga. O cara vai lá e se vinga, porque o cara quer você debaixo do domínio dele. O holandês, quando traz você pra Holanda, ele não quer que você aprenda o idioma. Lembrando, ela tá falando essa história do documento. Eu já tinha dupla cidadania, eu poderia sair de casa, ir pra Espanha, ir pra Holanda, viajar toda a Europa. Mas o que ele faz? Eu já tinha documento. Ele fica tentando, ele não deixa você aprender a dirigir. Ele fica falando que você não sabe falar bem a língua, não te deixa aprender. Ele não deixa você ir para uma igreja. Ele não te deixa ter uma rede de apoio de pessoas em volta de você. Ele fica apavorado. E o que ele te ensina é que o brasileiro é o vilão. Então você, a primeira coisa que faz é falar mal do Brasil, é falar mal de outros brasileiros, é falar mal do Brasil, é achar que todo brasileiro que está na Europa não presta e que você não, você é diferente. Você não é igual aos outros brasileiros. Você engana. Eles não vão falar, mas você é o mesmo perfil de brasileiro. E você só está confirmando a teoria deles. Quando você esculhamba o Brasil, quando você fala, realmente o Brasil não presta, o Brasil é isso, o Brasil é aquilo, o brasileiro é isso, mas eu não sou. Não, eles acham que você é. E você só está dando validação. Eu não vejo francês, eu não vejo espanhol, eu não vejo italiano falando que Itália é uma bosta, que Itália é uma nação velha, que todo mundo ganha uma merreca. Não vejo. Mas chega agosto, eles já estão com a passagenzinha deles lá para vir pro Brasil, né? Brasil não presta, mas aqui tá cheio, né, de gringo.
aprenda a dirigir, não quer que você tire uma carteira de motorista. Ele quer você dentro de casa, cuidando de filho, que você quer evoluir. Ele vai querer descartar você. Ou vai querer fazer que nem esse daí fez, quando você já não quiser mais uma relação com ele. Que você entender que ele é um cara que vai matar você aqui. Ele não vai deixar você sair porque na cabeça dele, ele sabe que brasileiro é Troia. Que ele vai ser só aquele primeiro trouxa que trouxe ela pro país. Uma vez ela chegando no país, porque tem aquelas que se acham espertas, né? Ai, eu vou ficar com ele, vou conseguir o documento, depois arrumo outro. Tá entendendo? Psicologicamente, dia após dia, te humilhando, te fazendo se sentir um lixo de pessoa todo santo dia. É assim que eles são, quer vocês queiram ou não. E as blogueirinhas que fazem família perfeita? E as blogueirinhas que vêm aqui mostrar a vida perfeita, marido, filho, tudo do bom e do melhor na Holanda, é tudo farsa, mentira. Conte nos dedos das mãos e ainda vai sobrar dedo. Aquela mulher que realmente veio do Brasil, que tá aqui com o marido dela holandês e tá 100% satisfeita. Ah, Gata, mas é só os holandeses? Não, são os portugueses, são os franceses, são os espanhóis, são os italianos. Os europeus, nós somos latinos, temos uma cultura diferente. Entendeu? E não só no Brasil também acontece, na África também acontece, na África também acontece. Todo lugar que tem uma mulher fragilizada, imigrante, o cara vai se aproveitar dela. É 1 em 1 milhão que é um homem decente, que realmente quer construir uma família e fazer essa mulher feliz. Ele se aproveita da nossa escala social e usam nós, querem você pra ter filho, mas não querem andar com você de mandar na rua, não querem sair com você na rua. Então, assim, pessoas, ele não quer que você saia na rua porque tem a gata marrom que tá livre. E quando uma mulher brasileira tá livre, ela quer aproveitar, ela quer fazer como no Brasil, ficar, sair, namorar, mas lá isso você é uma Troia. A europeia, ela sabe o que ela faz? Ela faz como o italiano, como o europeu. Chega agosto, elas vai pra Nigéria, né? Elas vai dar pro negão, elas não dão pros caras dela, não, do país dela não, elas vão lá pra Nigéria dar pros negões. Dá até explodir o útero delas, mas aí depois volta. Quando faz 40 anos, aí começa a pensar em ter uma família. Mas já deu pro nigeriano, lá pros caras lá do sei da onde. Aí vem a outra falando, Lívia, quem mandou você, né? Eu fiquei casada há quase 10 anos. Quem mandou você, que você depois acabou engravidando de um nigeriano? Aí nunca tá bom, né? Aí eu caso com um italiano. Ah, você é trouxa porque você não deu golpe nele. Ah, porque você era muito apaixonadinha. Aí depois... Gente, eu não sabia que eu ia engravidar com 40 anos, sinceramente. Aí eu vou lá, decido ter um relacionamento afrocentrado. Pior, né? Porque o cara, ele tava ilegal na Itália. Eu engravidei e ele... desculpa, né? Eu tenho que sinalizar aqui, porque senão o meu ego vai ser ferido. Ele não me largou. Fui eu que larguei ele. Não é? Mas ele me ofereceu telefone, me ofereceu casa. Eu não quis. Mas como, Lívia? Você não é... Porque, gente, eu garoto, eu já desconfiei. Ele estava ilegal na Itália. Então, casando comigo ia ter o documento. 2, falou que o filho, quando eu anunciei que estava grávida, ele falou que quando a criança nascesse, ele ia levar para a África para a mãe dele cuidar. O cara não se comunicava comigo. Mentiroso, manipulador. Você acha que eu passei 10 anos aturando um embuste, eu vou agora ir pro nigeriano só porque ele é preto? Não. Peguei, fugi. Então, minha querida, você que tá aí me criticando, você que vai usar o que eu falei nesse vídeo aqui para poder fazer a sua defesa, porque você vai falar, meu marido comprou um carro, colocou no meu nome. Você sabia que quando o gringo coloca o carro no seu nome, ele não paga os impostos? Porque se ele não tem nenhum imóvel, não tem nenhum carro no nome dele, não é? Você sabia que quando o gringo vem pro Brasil e coloca a pousada, coloca a conta no banco, no seu nome, ele tá te usando de laranja? Você pode achar que eu fui abandonada, que eu sou amargurada, que eu sou trouxa, que eu não... Mas vou dizer quem tá livre aqui. Quem tá vivo ainda? Eu tô viva. Eu tenho dupla cidadania. Então, se eu tô tão trouxa assim, até dupla cidadania eu tenho? Cadê o gringo? Cadê o embuste que tava nas redes sociais? De quem são as redes sociais? Você sabe quem é Lívia Zarutti, mas você não sabe quem é Emanuele Cook. Cadê ele? Então você tá
Você vai ficar num relacionamento abusivo só para poder mostrar para outras mulheres que você tá bem, que você não foi abandonada, que você não tá sofrendo, que você não é isso, não é aquilo, só para os outros? Você vai deixar de viver a sua vida para poder uma mucama de gringo se achar melhor do que você, porque é na cabeça doentia dela e burra, você tá menos do que ela porque você não tá ganhando em euros? Você realmente acha que a esperta da história é aquela brasileira que tá lá isolada em Paris comendo ração? Você realmente acha que gringo gosta de comer arroz e feijão todo dia? Você realmente acha que você pode ser ciumenta, brigar com seu marido, ter atestado de bipolar? Você realmente acha que você, eu ganho mais? Tem mês que eu tiro mais do que o gringo, porque eu faço a cuidadora, eu faço a babá, eu limpo o rabo do fulano, eu limpo o rabo do ciclano. E quando você estiver mais velha? A casa tá no nome de quem? Ah, não, a casa não é dele não, é de aluguel. Pior ainda. Ah, ele não cuida de você, ele não paga tudo pra você. Você acha que europeu é brasileiro? Você acha que a mulher europeia, ela fica esperando o homem pra pagar tudo pra ela? Vocês... Brasileira, mulher brasileira só sabe fazer a unha. A gente precisa sair dessa limitação de que nós só somos boas pra fazer unha, mostrar o rabo e rodar a bolsinha. Você quer vencer? Vença. Mas não vai ser mostrando, ostentando a roupa de grife, ostentando o marido, ostentando a sua carteira, que vai mostrar que você é melhor do que ninguém. Viva a sua vidinha medíocre, como eu vivo a minha, tentando mudar a realidade. Agora, se você quer continuar, a Lívia é isso, a Lívia é aquilo, nanananá, eu vou ser feliz, então vai, que você... Aí depois, eu lavo as minhas mãos, porque agora a família não consegue nem trazer o corpo pra cá, sabe por quê? Custa 40 mil reais pra trazer. Cadê o namorado pra pagar isso? Cadê a polícia atrás do namorado? Cadê a cara dele? Ninguém viu. E a polícia vai defender ele. Porque cada um defende os seus. Aí vão fazer vaquinha pro brasileiro, aquele brasileiro que você criticou, mandar te ajudar para poder trazer o corpo pro Brasil. Ou você comprar a passagem. Mas a trouxa aqui sou eu, né? Só lembra, um dia você vai envelhecer. E não ache que você vai se escorar em filho, nos outros. É você por você mesmo. Então, você tá bonitinha, o peitinho tá durinho, faça o que você quiser, mas saiba que o mundo não se limita só a você, que existe toda uma sociedade em volta. E se você não faz nada para mudar, o problema vai continuar. E quem ousa se levantar para falar, você quer silenciar. Então cuidado com esses haters aí. Porque eu quero ver ter coragem para fazer vídeo, que nem eu, contando a própria história, mostrando a própria casa e falar, essa é a minha realidade, agora julguem. Porque você me criticar sem mostrar quem você é fácil. Eu quero que você faça um vídeo mostrando a sua realidade, contando tudinho. Aí você vai ver o que rolou. Beleza? Assista outro vídeo relacionado, que ele é bem didático.